Olá, infoprodutor! Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro da Semana da Comunicação que Vende. Eu sou o professor Christian Magalhães e estou aqui com vocês hoje como especialista em oratória e comunicação interpessoal para ajudar você, empreendedor digital ou futuro infoprodutor, a transformar a câmera do seu celular em uma verdadeira máquina de vendas. Este é o encontro mais importante até agora. Afinal, qual pessoa que trabalha na internet não tem o sonho de transformar a câmera em uma máquina de vendas? Sei que às vezes parece algo impossível por estarmos falando de um aparelho tão pequeno a ponto da gente carregar no bolso, mas a mensagem a seguir é para te garantir que isso é muito possível. Presta atenção nesse vídeo. Nada tem mais impacto do que clientes satisfeitos, do que clientes transformados. E para mim o grande impacto que o trabalho do Christian teve, né, no meu projeto, no meu negócio, foi exatamente esse. Foi me dar essa liberdade e essa leveza para estar presente no momento das entregas, né, dos meus cursos, das minhas mentorias, das minhas consultorias, porque antes de trabalhar com o Christian, antes de aplicar essa metodologia do Christian, o que eu fazia era me preparar demais, né, e ficava com aquele senso de que eu precisava ter tudo planejado aos mínimos detalhes e aquilo ia me endurecendo, ia dando um peso muito grande para esse momento da entrega. Então, ao me trazer essa leveza, né, e essa liberdade na forma de ganhar intimidade com as minhas ideias, né, ele me permitiu chegar no momento da entrega muito mais leve, muito mais assertivo, muito mais confiante. E, cara, uma vez que você consegue fazer essa entrega nesse nível de confiança, né, e com esse nível de assertividade e com esse nível de presença, as pessoas sentem a diferença, e o seu conteúdo tem um impacto maior. E, novamente, volto para o começo, né? Esse impacto maior que as pessoas sentem é o que vai deixá-las satisfeitas e é o que vai fazer com que elas falem para outras pessoas ou que gerem ótimos depoimentos, e isso vai resultar naturalmente em mais vendas. Então, eu queria deixar só aqui registrado o quanto essa metodologia do Christian fez toda a diferença para mim, e recomendar que, se você está considerando fazer esse mergulho mais profundo aí junto com o Christian nesse universo da comunicação, nesse universo da gravação de vídeos, nesse universo da oratória, eu não poderia recomendar ele mais. Na aula de hoje a gente vai abordar sobre os 5 pilares do método intimista e os pontos essenciais para uma comunicação que vende. Para isso, eu vou te mostrar técnicas e estratégias fundamentais que poucas pessoas conhecem e sabem utilizar da maneira inteligente. Não tem jeito, você vai sair dessa aula com 2 coisas em mente. Duas. A primeira é que você não precisa ter nenhum dom da oratória, já falei sobre isso na primeira aula, para que você consiga se comunicar bem em frente à câmera. O que você precisa é aprender as técnicas e adquirir propriedade sobre a prática. Dessa forma você vai se desenvolver assim como eu me desenvolvi. Lembra daquele meu eu chato, sem sal, de 4 anos atrás? Muito prazer, meu nome é Christian, tenho 24 anos e estou no 9º período do curso de Direito da Universidade Federal de Lavras. Viu? Para a questão do dom ficar bem clara, seja sincero. Você acha que ele, ou melhor, aquele outro Christian, tinha o dom da oratória? E a segunda coisa que finalmente você vai entender é a diferença entre a comunicação inteligente e a comunicação qualquer. A comunicação inteligente proporciona no seu trabalho o aumento do faturamento, que é o que a gente quer. Muitos infoprodutores ignoram a importância da oratória, ainda por não terem a capacidade de perceber o quanto ela influencia na carreira. Mas a gente vai mudar essa história aqui hoje. Quem ignora a oratória atrasa o desenvolvimento e se distancia do engajamento, das vendas, do sucesso desejado. Muitos de vocês que já estão inseridos aqui no digital sofrem com insegurança e timidez, sem conseguir se dar conta da intensidade com que tudo isso interfere no resultado. Então essa aula de hoje é para isso. Pare e pensa um pouco. Você acredita que realmente a oratória interfere ou não no resultado? Eu estou aqui para afirmar que interfere. Essa é a razão de todo esse evento. A função primordial dessa aula é te ensinar o motivo do que eu acabei de apresentar para você. Para você ter uma noção melhor do todo, já no nosso próximo encontro, que vai ser sexta-feira, às 8 da manhã, e que vai ficar disponível só até domingo, eu vou te explicar e associar de forma muito direta
todos os aspectos de uma comunicação que vende e eu vou evidenciar quais são os pontos-chave para você finalmente escalar os seus resultados. Sério, esse encontro de sexta vai ser surreal. A gente vai hackear a comunicação de quem vende e eu vou mostrar o segredo, o que eles estão fazendo para ter tanto resultado. Na sexta, nosso foco final e principal vai ser o objetivo de todo infoprodutor, a venda propriamente dita. Reflete aqui comigo agora. Por que ela não está acontecendo no seu negócio hoje? O que falta? O que está levando isso a acontecer? Seu concorrente está vendendo muito e você não. Por quê? Só para ficar bem claro, se você acabou de chegar aqui e ainda não viu a primeira aula da Semana da Comunicação que Vende, eu te aconselho a parar esse vídeo aqui rapidinho e ir assistir o nosso primeiro encontro, que está disponível aqui nessa página. Eu te apresentei quais são os 5 erros da comunicação que não vende e que estão fazendo você deixar dinheiro na mesa por se tratar das razões de você não conseguir vender. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito com algumas atitudes e também que vai se surpreender por não imaginar o quanto isso afeta o seu desenvolvimento. Por isso é interessante que você comece por essa primeira aula para em seguida vir dar continuidade aqui. Eu disponibilizei também um material completo para você entender o seu nível de maturidade em termos de uma comunicação que vende. Quero aproveitar para agradecer por todo tipo de participação, pelos comentários e todo o engajamento na comunidade. É através disso que a evolução acontece, tanto da minha parte quanto da sua. Vamos lá então, vem comigo transformar o seu Instagram em uma máquina de dinheiro. Logo de cara eu já vou trazer algo bem prático para você que está presente no meu método. Sendo bem sincero, dependendo do seu grau de seriedade, dependendo do comprometimento que você tiver, você já consegue aplicar nos seus vídeos hoje mesmo. Como eu falei, segunda, a gente tem um estudo muito referenciado na oratória, que é de um professor chamado Albert Mehrabian, o nosso Betinho, que evidencia a importância da comunicação não verbal no processo de persuasão. Através da pesquisa, ele chegou na conclusão de que 55% da nossa comunicação é não verbal, ou seja, mais da metade da transmissão da mensagem se dá por aspectos não ditos. Isso ressalta a importância de abordar com você aqui hoje aspectos que você precisa ter em mente na hora de gravar o seu vídeo. Só para fechar os 100%, 55% é não verbal, 38% é tom de voz e apenas 7% se dão pelas palavras. Para deixar bem prático, vamos fazer uma análise crítica. Já que as palavras são responsáveis por 7% e 55% é não verbal, me conta a sensação e a experiência de assistir esse vídeo aqui. Você compraria um curso desse cara? Eu me considero uma pessoa otimista e engajada. Há muito tempo tenho firmado um compromisso comigo de meditar mais, me conhecer mais. Agora eu quero que você dê uma olhada em outro vídeo. Ele vai estar no mudo, você não sabe o que eu estou falando, mas eu quero saber qual que vai ser a sua sensação assistindo ele. Para um pouco e reflete. Atualmente, você tem dado mais atenção a quais desses fatores, palavras ou corpo, na hora de gravar e de vender? Como a gente viu no estudo, se você diz que confia no seu trabalho, mas não demonstra isso, não adianta. Se você diz que tem propriedade sobre o conteúdo e não sabe transmitir de uma maneira didática que as outras pessoas entendam, de nada vai servir todo esse conhecimento, nem para você, nem para quem te acompanha. A hora é agora, no que depender de mim, você já vai sair daqui muito mais persuasivo, muito mais didático. Eu separei tudo que você precisa saber sobre olhar, dicção e vícios de linguagem, postura, gestos e posições de apoio. Eu fiz uma vitamina de tudo que você precisa para se comunicar de uma forma que as pessoas queiram ouvir. Eu vou fazer uma espécie de escaneamento da comunicação não verbal com vocês aqui hoje. Quando a gente fala de câmera, eu uso a analogia do prisma. Você se lembra do disco do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd? Nele a gente tem um prisma no meio da capa, assim, que de um lado recebe um feixe de luz que sai pelo outro lado com múltiplos focos.
A câmera deixou de ser um monstro para mim quando eu entendi que para mim ela é esse prisma. Hoje ela representa algo que transforma a minha mensagem em múltiplas oportunidades de conexão. Quem escolher me acompanhar vai ver o resultado disso. Um fator que precisa ser dito é que quando a gente fala de olhar, se você desenvolver o olhar na câmera, com rapport, com autoridade, as pessoas vão se sentir olhadas nos olhos e aí a conexão acontece. E um direcionamento importante, o seu olho ele vai sim percorrer outros pontos durante o seu vídeo. Ele acessa memórias, acessa insights novos, ele busca por histórias. O lance é você se manter focado na câmera, entendendo que vai ter algum tipo de variação e lembrar também de mudar o seu semblante. Tem gente que grava o vídeo fazendo uma cara de selfie o tempo todo, achando que está bonito. E aí você acha que uma fala vai ficar dinâmica de alguém que faz cara de selfie? E isso acontece porque muita gente faz a besteira de tratar a câmera como camarim e fica se produzindo o tempo todo na frente dela, querendo estar bonito e não transmitir uma mensagem. Câmera não é espelho. Eu vou repetir porque isso aqui é algo que você precisa levar para a sua vida. Câmera não é espelho. O truque aqui é você olhar para a sua cara até enjoar de olhar para a sua cara. E isso só vem com a prática de forma estratégica. Não dá. É um ponto que você só se desenvolve com a técnica correta. Fora que esses vídeos que as pessoas fazem se olhando o tempo todo são frustrantes. Todo mundo faz olhando e se produzindo e não preocupa em transmitir a mensagem. Isso aí, eu não quero isso para você. Quando a gente desce no escaneamento, a gente chega na dicção. Por mais que os vídeos hoje contem com legenda, a projeção de voz se mostra muito relevante para a gente transmitir a mensagem. Segundo o Albert Maharabi, 38% se deve a essa questão do tom de voz. E o exercício é o seguinte, você vai escolher um texto sobre algum assunto que você goste ou queira aprender mais e vai se comprometer a ler ele por alguns minutos em voz alta, distanciando ao máximo a sua arcada superior da inferior. Você vai fazer isso por algumas semanas e eu tenho certeza que você vai ver diferenças significativas na sua mensagem. É desse jeito aqui, ó. Outro ponto é lembrar de oscilar quanto a ritmo e altura da sua voz. Não joga 38% da sua voz no lixo. É isso que você faz se mantiver a sua fala monótona, no mesmo tom sempre. Ela te torna um infoprodutor chato e sem vida. Ainda aqui, vícios de linguagem, uma técnica bem prática é a seguinte. Se for vício de pausa, né, por exemplo, isso aqui que eu tô te falando é importante, né? Você quer vender mais, né? Quer ser reconhecido, né? Vamos lá, você vai engolir esse né. Isso aqui que eu tô te falando é importante. Você quer vender mais, quer ser reconhecido. Com o tempo, essa muleta do engolir, ela vai ser substituída pelo respirar. E isso vai fazer uma mudança gritante na sua comunicação e na segurança que você transmite. Vai ficar mais ou menos assim. Isso que eu tô te falando é importante. Você quer vender mais, quer ser reconhecido, aí você vai substituindo, engolir, respirar e acabou. Uma outra coisa para você trabalhar vício de linguagem é notar nos seus vídeos, assistir vídeo e anotar as palavras que se repetem. Depois você pega essas palavras que se repetem e joga no Google pesquisando por sinônimos. A prática vai ser você regravar esses vídeos usando o repertório novo. E presta atenção, se você pesquisar e ler a listinha não vai adiantar nada. Você precisa praticar e gravar com o novo repertório. Vamos falar um pouco de postura. Esse vídeo que eu vou mencionar agora está no material complementar, a palestra da Amy Cuddy, que ela fala que mudar o seu estado emocional, mudar o seu corpo muda o seu estado emocional. Sua linguagem corporal molda quem você é e abrindo a caixa torácica e mantendo o rosto apontado para o horizonte, a gente alcança um estado emocional melhor. Para deixar isso bem claro, eu não quero que você jogue 55% da sua potência de comunicação no lixo. Então o lance aqui é assistir alguns vídeos seus e ver se os seus gestos estão se repetindo, estão se mantendo fechados. Assim como no tom de voz, a gente tem que ficar esperto para ver se tem algum gesto se oscilando o tempo todo. Isso é monótono e tudo que é monótono na atenção merece ser mudado. Não adianta ficar igual um robozinho enjoado, que nem eu estou fazendo aqui agora. Entende o seguinte, você não tem um corpo, você é um corpo.
O segredo aqui é deixar esse corpo se expressar, sem censura, sem que você fique tolhindo esse corpo, tosando, sem que ficar preocupado se está parecendo estranho, se está bonito. E para isso algo que ajuda no início é o seguinte: não cruza os braços e não coloca as mãos no bolso. Olha só, o grande objetivo disso tudo que eu estou te entregando hoje é deixar a sua comunicação mais interessante e mais didática. A pessoa precisa entender tanto quanto você o valor da transformação que você está propondo. Senão, você não vende. É simples assim. E para ilustrar, eu disse que tem que ser interessante e didática. O gesto contribui nesses dois sentidos. Ele deixa a sua fala mais dinâmica, tornando-a mais interessante, e também contribui com ilustrações, deixando ela mais didática. E caso bata uma vontade incontrolável de cruzar os braços, colocar para trás, no bolso, aqui vai uma dica coringa para você. Coloca as duas mãos postas na frente do seu umbigo, mais ou menos um palmo na frente aqui, desse jeito que eu estou te mostrando aqui agora. Com certeza vai transmitir muito mais segurança para os outros, que nem nos ensinou a MCUD no TED, e até para você. E esse é o ponto. E esse aqui já é um conselho de base também. A outra é o seguinte: se você está sentado, mantenha as costas eretas para proporcionar um estado mental positivo. Mas sempre que você quiser gravar uma aula 100% boa, opte por gravar em pé. Você está me vendo em pé aqui? A dinâmica é completamente outra. Muda, a gente entrega de uma outra forma, desobstrui o diafragma para respirar, me deixa mais dinâmico, recruta mais o meu corpo, facilita a respiração. É muito benefício que eu encontro e fico muito mais livre para me expressar. O lance, quando a gente está em pé, é evitar passos repetitivos. Tem gente que joga capoeira, tem gente que fica igual um barco, tem gente que dança forró enquanto está apresentando. Se isso se repete, vai gerar distração, que não é a nossa intenção. Busca sentir a planta dos seus pés, mantenha-las mais ou menos na largura aqui, na reta do seu quadril. E você está pegando essa linha de construção? É basicamente isso. Com esse escaneamento não tem erro. São técnicas do método intimista que vão te colocar para ser interessante e para ser didático. E aí a venda sai. Ainda mais depois de sexta, que você vai entender o que a galera que vende muito está fazendo, quais são os segredos que eles têm para que você também possa aplicar na sua comunicação. E o exemplo arrasta, né? Fica bem esperto que você vai ver pontos que eu vou te apresentar que estão presentes na comunicação dos maiores players do mercado digital e que eu estou fazendo aqui agora durante toda essa semana. Eu estou mencionando aqui, você já sabe que o assunto de sexta é esse, mas eu preciso falar também que eu vou te ensinar para depois te provar como que isso traz resultado na prática. Vamos seguir. Agora há pouco eu te convidei a aplicar as técnicas hoje mesmo, não foi? Eu quero que você reflita. O que o seu corpo te disse quando eu te fiz esse convite? Isso mesmo, seu corpo conversa com você. Sabe qual que é o nome dessa linguagem? Sintoma. É através do sintoma que o seu corpo recruta você para estar preparado para o momento presente. Olha que doido. Tem gente que encara o sintoma como superstição, como um mau sinal e quase sempre com muito desconforto. A partir de hoje você vai mudar isso. Eu ressignifiquei isso no dia que eu apresentei o meu TED. Definitivamente foi a ocasião mais desafiadora da minha vida em termos de oratória e eu senti formigamento nas mãos, frio na barriga, transpirei mais que o habitual, pensamentos acelerados e mais um monte de coisa que eu sei que não foi gostoso de se sentir. Mas ali, esperando para ser anunciado para eu dar o meu TED, eu ressignifiquei essa questão e tive o seguinte insight. Poxa, Christian, esse é o seu corpo te avisando que é para você fazer um trem muito bom aqui hoje. Ele sabia, tanto quanto eu, da minha espera por aquele momento, o quanto aquilo era importante para mim. E o sintoma pré-vídeo não é nada demais, não é nada mais, não é nada menos do que o seu corpo fazendo o que ele pode para te trazer para o momento presente. E pelo menos para mim, em momentos em que eu vou vender de uma forma direta, é aí que o sintoma vem com tudo. E olha que coisa boa, aqui tem um pulo do gato. Uma técnica presente em boa parte dos depoimentos que eu recebo por aí. Gente que fala que gosta muito do meu trabalho geralmente evidencia essa técnica, porque ela é uma das que traz mais resultados para a infoprodução. Eu abordo ela com mais profundidade dentro da metodologia, mas o lance é que essa aula vai ficar muito melhor com ela e por isso eu resolvi trazer
para você já ir revolucionando os seus vídeos. Eu vou te entregar agora para que você adote a postura inteligente que o seu corpo demanda quando ele te chama. É um coringa que você vai executar sempre que você for vender ou gravar. Para essa explicação, eu quero trazer o entendimento de uma panela de pressão. Dentro da panela de pressão existem moléculas de ar. Quando o fogo faz a temperatura dentro da panela aumentar, essas moléculas se expandem devido ao novo tamanho e elas ficam muita molécula para pouco espaço. Momento Masterchef, né? Fala sério se essa não é a cozinha de um verdadeiro Masterchef, Jacques. Gostou, né? Mas essa expansão de ar das moléculas aqui faz com que elas precisem sair por algum lugar. E aí a gente tem aquela válvula da panela de pressão que dispensa o ar para fora e emite o apito, que é o momento em que a gente sabe que a pressão está muito, muito alta. Qual que é a relação dessa panela de pressão com a comunicação que vende? O fogo representa as situações adversas, os momentos em que somos colocados à prova. Geralmente nessas horas é comum que você hiperventile, ou seja, acelere o ritmo de respiração a uma velocidade que ela não é usual para você. Como a perda de oxigênio, o que acontece? A sua pressão interna aumenta, os pensamentos ficam vagos, você se perde na linha de raciocínio e até a pronúncia das palavras fica comprometida. Agora que você me pergunta, e aí, Christian, você não é o bonzão? Como é que eu faço então para resolver esse problema? Com a perda de oxigênio resulta no aumento de pressão, você precisa regular a perda desenfreada de oxigênio. O momento em que você fica ofegante tira completamente as suas perspectivas de ser persuasivo e de vender com qualidade. Para isso, então, para a gente evitar esse momento de perda de pressão, eu vou te passar um exercício muito simples, muito prático e de fácil acesso. Se chama respiração quadrada. A técnica consiste em exercícios respiratórios cíclicos em 4 etapas. Em cada uma delas, você executa uma ação de uma maneira alternada. Inspirar, reter o ar, expirar e reter o ar novamente. Primeiro você inspira durante 4 segundos e o branco ocorre por falta da devida oxigenação cerebral. Então você vai garantir que o cérebro vai receber a quantidade ideal de oxigênio, já que 70% do caminho andado o oxigênio já é 70% do caminho andado para você falar de uma maneira didática. Você vai inspirar por 4 segundos. Com isso, você garante a boa oxigenação cerebral, lembrando que o branco ocorre por falta de oxigenação cerebral. Então, você garantir essa oxigenação regular já é mais da metade do caminho andado para você ser persuasivo e ser didático. Próximo ciclo é você reter o ar por 4 segundos. Como se você fosse mergulhar na piscina. Segura o ar lá dentro, deixa o ar trabalhar dentro do seu corpo. Depois você vai expirar durante 4 segundos. É um movimento que a gente não está acostumado a fazer. Às vezes a gente dá uma bufada, uma inspirada grande e uma bufada curta, mas essa expirada prolongada a gente não tem hábito de fazer. E é interessante para a gente esvaziar todo o nosso pulmão, todo o nosso diafragma e deixar o corpo trabalhar essa troca de oxigênio de uma maneira completa. Uma vez com o diafragma e o pulmão vazio, a gente vai deixar o ar lá fora durante 4 segundos, completando então o ciclo. É bem simples, eu vou fazer o ciclo junto com vocês para você entender melhor como é que isso funciona. Se fizer sentido, feche os olhos, se fizer sentido, permaneça com os olhos abertos. Você pode fazer de olho aberto e fechado sempre que você quiser. Mas, como que em uma meditação guiada, eu vou guiar esse exercício aqui agora, só para você sentir no seu corpo a sensação. Eu quero que você registre isso, para que quando você for gravar um vídeo, você consiga se lembrar, pô, o Christian me ensinou a lidar com essa situação desagradável que eu estou sentindo. E aí, é tiro e queda. Vamos fazer então, eu vou guiar durante 3 ciclos, e depois eu vou ficar em silêncio, fazer 2 ciclos sozinhos, e você faz 2 ciclos aí, para você aprender a fazer sozinho também. Vamos lá então, olhos abertos ou fechados, já fechei os meus. Vou dar o comando e a contagem e você segue o comando. Inspira, 1, 2, 3, 4, retém, 1,
2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Faça 2 ciclos por sua conta aí, que eu vou fazer os meus. Uau! Eu faço isso toda vez antes de gravar. E toda vez antes de gravar, eu tenho os benefícios. Simples e prático, como deve ser. Caramba, eu gostei muito de gravar aqui na cozinha. Meio em preto e branco, assim. Controlar o sintoma e gerir as emoções é o início do autocontrole. E por que isso é importante para transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas? Para vender, você precisa de uma comunicação magnética. Ela atrai a atenção e o interesse das pessoas na transformação que você oferece e te torna um imã de clientes. É isso que você vai aprender agora sobre carisma, a arte de fazer com que as pessoas se sintam importantes, especiais e motivadas. Para começar, entenda que o autocontrole é fundamental, visto que através do carisma você desperta no outro as emoções que você mesmo está sentindo, arrastando a audiência para o seu espectro emocional. Eu vou dar esse enfoque especial para o carisma, ele é um dos pontos mais importantes na comunicação que vende e uma das bases do método intimista. Quem já conhece meu trabalho sabe que esse é um dos principais pilares do desenvolvimento dos estudos que eu tenho. E preste atenção nisso aqui. Antes que você pense, mas eu não nasci com o dom, quem tem dom é fulano. Escuta, de acordo com Richard Wiseman, professor da Hertfordshire, o carisma é 50% inato e 50% desenvolvido. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode desenvolver o seu próprio magnetismo social. Beleza? Então vamos entender esse tripé. A gente tem o autocontrole, a leitura do ambiente e a expressividade. Como vimos, o autocontrole é a inteligência de exercer controle sobre a expressão das emoções. É um tato que a gente desenvolve com a prática, uma espécie de know-how que traz um rebolado para a nossa comunicação. Como segundo ingrediente, nós temos a leitura do ambiente. Na verdade, esse ingrediente ele deve ser um hábito que, como qualquer outro hábito, vem da prática. Através dele, você é capaz de decodificar o contexto e entender com quem você está lidando. É aqui que a gente vai exercer a estratégia de fazer com que o outro se sinta especial, importante e motivado. Se trata de colocar no outro no centro das atenções. Para fechar o nosso tripé, a gente tem a expressividade, o estado de extroversão em que conseguimos transmitir aos outros o que sabemos e pensamos. A expressividade requer equilíbrio. Falar demais ou falar de menos complica a nossa equação. O lance, para ficar bem prático, é sempre ouvir mais do que falar. Afinal, é pela escuta genuína que evidenciamos a importância do outro. Agora, você já tem essa base do carisma aqui comigo. Eu quero te trazer 5 passos práticos para você aplicar sempre que você quiser uma comunicação que vende. Vamos lá. O carismático, ele coloca as pessoas no centro das atenções,
Por isso, nós temos 2 ouvidos e uma boca, para escutar mais do que a gente fala. Estranho ver um professor de oratória falar que a gente tem que escutar mais do que a gente fala. Mas não adianta falar mais, você precisa falar melhor. E é ouvindo que você vai falar melhor. Faz o seguinte, depois dessa aula você vai assistir uma palestra de um ator bem massa que tinha no filme do Batman, o Joseph Gordon-Levitt. Ele deu um aulaço em um TED que eu vou trazer para você e você vai adquirir mais clareza sobre isso que eu estou falando. Segundo, entenda o dar elogio como uma responsabilidade sua, um papel social de contribuir para o desenvolvimento do outro. Isso ajuda a gente a sair daquele medo de elogiar com receio de ser um puxa-saco. É papel social. Aponta no outro o que ele faz ou tem de diferencial e evidencia comportamentos que vale a pena que ele permaneça na conduta dele. Elogios genuínos conectam. E um outro aspecto que ajuda na leitura do ambiente é fazer a respiração quadrada, que eu acabei de te ensinar, e que quando alguém estiver falando com você, você aplica a respiração quadrada, seja em uma live, seja na entrega do seu curso online, a participação de um aluno. Essa técnica de respiração ela vai ajudar você a controlar a ansiedade de pensar em uma resposta e vai te colocar para ouvir. Você experimenta e você vai ver como que as respostas vão passar pela sua cabeça sem que você tenha que se prender a elas. E no final você dá uma resposta muito mais assertiva e encaixada. Experimenta e você vai ver que as suas respostas vão passar a ser muito mais assertivas com a utilização dessa técnica. E eu sei por que você chegou até aqui. Porque sente e sabe que está ganhando alguma coisa em me ouvir. E é por isso que alguém escuta alguém. Porque sente que vai sair melhor depois dessa respectiva oportunidade. E você vai mesmo. Saca só a técnica que eu vou te apresentar aqui agora. Essa técnica ela é outra herança do meu TED e o bom produtor de conteúdo faz tudo virar conteúdo. Então eu estou pegando essa experiência do meu TED e trazendo para cá, as coisas estão acontecendo o tempo todo. Basta a gente entender como melhorar a vida de alguém a partir do que acontece com a gente. Eu estou falando de uma técnica preciosa de preparação que eu desenvolvi depois dessa oportunidade que eu tive de apresentar no TED Talks e que eu vou deixar disponível para você aqui. Embaixo dessa aula vai ter no material também. Diante da oportunidade de dialogar com a câmera, existem 2 tipos de pessoa. Aquelas que acham que precisam se preparar igual um cavalo, que não pode acontecer nenhum imprevisto, que tem que ser tudo do jeito que ela quer, que ela tem que saber tudo que ela vai falar na ponta da língua e por isso ela fica sempre preparando e nunca posta e nem vende nada. E olha só, eu vou deixar claro, cavalo porque é como se fosse um animal de carga realmente. É uma preparação que eu chamo de equina. A pessoa coloca uma viseira que a impede de olhar além e se coloca numa jornada repetitiva, exaustiva e angustiante, semelhante à que faz um animal de carga. Faz sentido? E aí a gente tem o outro lado, pessoas que acham que não precisam de nenhum preparo para fazer, basta colocar que está ao vivo lá no Instagram, sair falando tudo o que vier na cabeça, sem o mínimo de sentido. E aí essas pessoas fazem lives fracas de conteúdo, são pessoas preguiçosas que acreditam que dá para ir na raça, mas no fundo elas não geram valor para ninguém e nunca vão apresentar resultados, já que resultado é a união da execução com a estratégia. Mas afinal de contas, qual é a melhor maneira então? Fica aqui, que é o que eu vou te ensinar agora. Olha para minha cara. Como que você acha que eu me preparei para essa aula? Eu deixei para a última hora para ver o que ia sair, já que um bom ator de teatro sabe improvisar? Ou você acha que eu fiquei igual um cavalo, repetindo tudo o que eu conseguia para dar conta de decorar isso para você? Porque é isso que a gente faz, segundo a preparação do cavalo. A gente passa 20 minutos planejando o conteúdo e 1 hora repetindo aquilo, tentando gravar e tentando imitar aquela primeira preparação, aquela primeira performance. Eu vou te ensinar agora a inverter essa ordem. Agora a venda vem. Pega o seu papel e a sua caneta. Para essa técnica a gente vai trabalhar com blocos de 25 minutos de trabalho e 5 minutos de intervalo. Esses 25 minutos de trabalho foram definidos com base na técnica do Pomodoro, que é um excelente recurso de produtividade que ensina como que a gente mantém o foco por mais tempo através de pequenos intervalos. Nos primeiros 25 minutos, você vai enriquecer o seu repertório com pesquisa e estudo. Claro, na medida certa,
Eu não quero que você fique apenas pesquisando sem produzir nada. O infoprodutor também executa. Então vamos lá. Vale navegar por blogs, por aulas no YouTube, palestras no TED, sobre temas inclusive indiretamente relacionados ao assunto que você quer desenvolver. E um alerta, se você vai falar sobre algo que você gosta, bem provável que você queira passar até mais tempo mergulhando nisso. Mas não passa de 2 blocos, não passa de 50 minutos, porque não é o objetivo para agora. Aí você vai fazer um intervalo de 5 minutos, vai beber uma água, vai se alongar, vai escutar uma música, tomar um cafezinho bem mineiro, e aí você volta para o próximo bloco de 25 minutos, em que você vai escrever sobre o assunto. O formato de escrita é livre. Pega uma outra folha e vai colocando nessa folha ideias, insights, ou até mesmo você pode fazer um texto bem Enem, assim, com introdução, desenvolvimento e conclusão. A ideia é você desenvolver intimidade com conteúdo. Intimidade é tempo de qualidade. Mete bronca, depois você vai fazer mais uma pausa de 5 minutos, evita mexer nas redes sociais nessa pausa, e depois a gente vai para gravação de áudio. Você pode gravar um ou mais áudios se você quiser, o número de áudios ele não importa. A ideia é você trazer as ideias que estavam na cabeça e no papel para o áudio. E faz o seguinte, tenta fazer isso sem consultar o papel que você fez antes. Depois você pode até voltar nele, mas agora você vai estimular a sua cabeça a trazer conclusões autorais que são fruto da pesquisa que você fez, para depois a gente ir para o próximo intervalo. E é depois do intervalo que o bicho pega. Esse é o momento que eu mais gosto, é aqui que você vai pegar intimidade com a câmera. Liga a câmera, grava vídeos durante 25 minutos. De novo, faz o possível para não consultar o papel. O ideal é você não olhar seus roteiros agora. Vai fazendo com que a sua mente verbalize o conteúdo, sempre se esforçando para relacionar as suas ideias entre si e a trazer um tom de gradatividade para a complexidade que você está desenvolvendo. E olha aqui, pelo amor de Deus, não é para inventar de começar a gravação de novo. Mesmo que entre um morcego na sua janela, toca o morcego para fora e volta para gravar. A ideia é você ir se acostumando com essa gravação espontânea, que nem a gente conversou na segunda-feira. Você não faz ideia da potência dessa preparação plural. Depois eu coloco a minha mão no fogo e deixo até derreter. Eu tenho certeza que você vai se sentir com muito mais propriedade sobre o assunto. Não tem lógica, esse trem é impactante demais. Se eu pudesse saber de uma coisa dessa antes de ter começado no digital, aí vocês não sabem quanto tempo que eu perdi regravando vídeo, enrolando para começar a estruturar um curso, porque eu não fazia nem ideia de por onde começar. Escuta o Cris, almoça e janta esse roteiro que vai dar certo. E já que é para entregar conteúdo, vamos entregar conteúdo. Uma outra coisa que vai enriquecer o seu vídeo e o seu curso online são as histórias. Se eu te dissesse que dá para lidar com sintomas respirando, você ia achar que é papinho. Mas quando eu contei uma história e fundamentei como e por que isso aconteceu, o ensinamento começa a fazer sentido. Essa foi a estratégia por trás da partilha com o meu TED. Eu contei a história e histórias são excelentes formas de persuadir e definitivamente fazem parte da comunicação que vende. A história é tão valiosa porque ela engaja para ação. É um dos recursos que eu tenho para te aplicar o que eu estou ensinando. Isso vale ouro porque se você não aplicar, não vai ter resultado. E se não tiver resultado, não vai valorizar o meu trabalho. Então eu preciso que você aplique o que eu estou ensinando e as histórias me ajudam nisso. Com as histórias eu também te faço avançar por diferentes níveis de consciência. É muito poder que a história nos traz. E você lembra que eu te falei que o carisma se trata de fazer a pessoa se sentir importante, especial e motivada? Para e pensa. Provavelmente as pessoas mais carismáticas que você conhece sabem contar histórias e fazer isso através das histórias. Eu coloquei esse ponto nessa parte do conteúdo porque vale a pena enriquecer a sua preparação para pesquisar e refletir também sobre histórias que podem ser pessoais suas, podem ser de outras pessoas, pode ser sobre o seu produto, pode ser sobre a sua marca, podem ser metáforas, podem ser histórias
de histórias das outras pessoas, sempre cita a fonte, claro, mas registre as histórias. Tenha um banco de histórias. Pega o seu caderno aí, jogo rápido, divide a folha com uma linha vertical bem no meio. De um lado você coloca temas e subtemas que você quer ou aborda, ou já está abordando, e no outro você recorda, pesquisa e reúne as histórias relacionadas. A intenção é favorecer e ampliar o seu repertório. De um lado o tema, do outro a história. Dessa forma, quando você precisar de histórias, você vai ter esse rol, essa coleção de histórias na manga que você pode acessar de improviso ou consultar e utilizar o que você reuniu. É muito forte, gente. Você consegue perceber como é que, de fato, a comunicação faz toda a diferença e que a mensagem transmitida de maneira inteligente definitivamente vai gerar muito mais venda? E eu tenho uma ótima notícia para você. Se você está empolgado com a sensação de que tudo isso é bom demais para ser verdade, se esses pilares do método intimista já te fizeram pensar fora da caixa e sair da zona de conforto, para aí e pensa no quão poderoso é esse método por completo. Você não tem noção do universo que te espera. Inclusive este é o motivo dessa semana estar completa em termos de estratégia e de técnicas. Desde técnicas e tutoriais, passo a passo, práticas conduzidas, tem tudo o que você precisa para a sua evolução no digital. Eu tenho certeza que se você já começar a colocar em prática o que eu estou te ensinando nessas 2 aulas até aqui, você já vai notar uma grande diferença no seu trabalho. E eu sei que você quer mais. Eu sei que você vai querer se destacar em relação aos seus concorrentes, eu sei que você vai querer atrair a sua audiência, converter seguidores em clientes, fazendo com que eles te escolham, com que eles escolham ficar e acompanhar o seu trabalho, e é através da comunicação que você vai fazer isso. Afinal, atrair um público já é complexo nos dias atuais. Imagina só para fazer esse público que você atraiu permanecer aí. A história muda, o buraco é mais embaixo e você sabe. Você deve reunir todo o seu conhecimento, todos os seus esforços, toda a sua estratégia para dar conta disso tudo. E é por isso que eu vou te mostrar, no final dessa jornada, uma oportunidade imperdível. Por enquanto fica aqui comigo, porque eu ainda tenho muita coisa para te ensinar aqui na Semana da Comunicação. E o meu objetivo crucial aqui com você é te fazer alcançar os resultados que você merece, transformar a câmera do seu celular em uma máquina de dinheiro. Eu sei que não é fácil, aliás, eu sei que é difícil, sei que já passou pela sua cabeça desistir por perceber que empreender no digital não se trata das 7 maravilhas que a gente acha que é, e eu estou aqui para que você mude de fase. Eu não estou dizendo aqui que após dominar a comunicação você vai estar na Disney, presta atenção, o que eu estou te falando é que quando você começa a alcançar resultados concretos, quando você começa a ter mais prazer e satisfação em fazer o que faz aqui no digital, as coisas começam a acontecer. Meu objetivo aqui é muito simples, que você desenvolva uma comunicação que vende e aumente o seu faturamento. E eu vou te ensinar exatamente sobre isso no nosso próximo encontro, que vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Todos que empreendem no digital já passaram por isso, existem muitas questões comuns entre todos os infoprodutores e uma coisa é certa, você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi e eu estou aqui te entregando o GPS para o seu caminho ser mais curto. Eu estou cansado de ver gente nadar e morrer na praia. E olha que eu não vou permitir que você seja mais um nessa estatística. Por isso, no nosso próximo encontro, eu vou te ajudar também em relação a isso. Hoje foi a ponta do iceberg, existem vários pontos cegos, gente querendo puxar o seu tapete e um monte de erros bobos que você nem faz ideia, mas que te impedem de prosperar. Esse é o tema de sexta-feira. Eu vou abrir o jogo em relação ao que eu passei e, com muito senso crítico, esclarecer o que funciona e o que não funciona. Se você entender só uma coisa, eu já estou feliz. O seu celular vai se tornar uma máquina de vendas e você vai ser o sol para muitas pessoas. Agora eu tenho mais uma atividade extra na aula de hoje, mas é só para você
que realizou o quiz da oratória no nosso primeiro encontro. Você vai entender exatamente o que o seu quiz diz sobre você em termos de comunicação que vende. Se ainda não realizou a atividade do primeiro dia encontro, se você ainda não realizou a atividade do primeiro encontro, assiste a aula 1. Você vai entender do que eu estou falando, ela está disponível lá. Essas aulas ficam disponíveis só até domingo. E você que está aqui, me conta o que você achou desse aulaço de hoje. Me conta também qual foi o seu maior insight. Eu vou tentar responder todos vocês da melhor maneira possível. E tá muito massa ver esse tanto de gente firme aqui comigo. Vocês não estão entendendo, essa aqui é a realização de um sonho que eu busco há mais de 5 anos. E outra coisa, assume a sua responsabilidade, compartilhe o que você acredita, o que você fala, do jeito que você fala, só você fala. Seja para tirar dúvida, interagir com os outros alunos e, claro, fazer as atividades propostas, movimente-se. Tudo isso gera em você uma grande mudança de pensamento e essa mudança é o início do seu desenvolvimento. Quero que você continue me acompanhando nas redes sociais. É muita live, é muito conteúdo de valor para vocês e a gente está junto nessa. Presta atenção também no e-mail e no grupo do WhatsApp, porque eu estou soltando muita coisa exclusiva para quem está me acompanhando de perto nesses últimos dias. A gente se vê na sexta, a partir das 8 da manhã. Vai ser a nossa terceira aula, vai ser a melhor de todas. Toda aula é a melhor de todas, né? E vai ficar disponível só até domingo. Dá os seus pulos aí para você conseguir assistir tudo a tempo. Depois, não me vem pedir para deixar para ver depois, não existe essa opção. Um grande abraço, te vejo na sexta-feira.